Pessoal, ponto 7 agora, definições de assimilação e acomodação. Muita gente tem dúvida nesse assunto aqui, espero que você compreenda bonitinho. Olha lá. Primeiro, assimilação. Assimilação, gente, o que é esse processo? Trata-se de uma estruturação por incorporação da realidade exterior a formas devidas à atividade do sujeito. Envolve a incorporação de novos objetos e novas experiências a uma estrutura mental, a um esquema sensório-motor. Então, vamos guardar essa palavra aqui, incorporação da realidade exterior, tá? Acomodação, o que é? A acomodação é a combinação de esquemas ou modificação de esquemas. Ou combinação, aqui eu falei de incorporação, aqui eu estou falando de combinação de esquemas ou modificação de esquemas. Aqui eu incorporo algo da realidade exterior para o esquema e aqui eu modifico. Na acomodação eu modifico o esquema para resolver problemas que venham de experiências novas dentro do ambiente. Ok, eles agem conjuntamente, de forma interdependente, um depende do outro. Mas, Vinícius, você não tem um exemplo para mim? Tenho, pessoal. Vejam aqui, ó. Então, tem lá a criança, ok? A criança. A criança, ela já tem ali um esquema do que seja cachorro. Então, ela já sabe o que é um cachorro. Ok? Então, a criança já sabe. Se ela sabe o que é cachorro, se ela está acostumada a ver cachorro, etc., então ela já tem ali um esquema de cachorro. Ou seja, ela conhece o cachorro, ela tem organizado esquematicamente as características do cachorro, o que o cachorro faz, etc. Beleza? Então, a criança tem esse esquema. Maravilha. Então, eu até vou colocar assim, ó, esquema organizado. Ok? Esquema organizado. Só que essa criança se depara com um cavalo. Essa criança se depara com um cavalo. Cavalo é diferente, não é? O que ela vai tentar fazer a princípio? Ela vai tentar pegar as características do cachorro para entender o cavalo. Então ela pode dizer, por exemplo, que o cavalo é um cachorro grande, não é? Ela pode enxergar ali um cachorrão grande, porque ela utiliza esses esquemas prévios que ela tem do cachorro para entender o cavalo. Então, nesse caso, os esquemas da criança não são esquemas organizados, são esquemas prévios, é a base que ela tem no cachorro. Beleza. Ela vai ter que fazer o quê? Uma coisa que chama diferenciação. Tá? Então, ela tem que fazer uma diferenciação entre o cavalo e o cachorro. Diferenciação. Para fazer a diferenciação entre, no caso do cavalo para o cachorro, deve acontecer a acomodação. Porque é na acomodação que acontece a mudança de esquema, tá? Então, o adulto, por exemplo, vai dizer, não, não é um cavalo. Aliás, não é um cachorro, né? É um cavalo. O adulto está ali orientando. O adulto diz que é um cavalo. Então, o que acontece? A criança ela vai acomodar aquele estímulo a uma nova estrutura. Então, o estímulo não é um cachorro, é um cavalo. O cavalo tem algumas diferenças, por isso que é preciso fazer diferenciação. Por isso que a criança precisa fazer diferenciação. Quando a criança utiliza os esquemas prévios, ela está buscando informações para tentar entender esse novo objeto que é o cavalo. Então aqui ela está num processo de assimilação, quando ela está incorporando novas informações para tentar entender.
e ela fala, ah, é um cachorro grande. Aí vem o adulto, oferece um estímulo e fala, não, não é um cachorro grande, é um cavalo. E aí ela vai para a diferenciação. Então, a diferenciação é o processo de acomodação. Tá? Na verdade, a criança acomoda o estímulo que ela recebeu, né? No caso aqui, o cavalo é o estímulo. Ela acomoda esse estímulo a uma nova estrutura cognitiva. Então, a criança tem um esquema prévio, aí ela passa por uma acomodação. Tá? Então, aqui nesse caminho, ela acomoda. Como que a gente pode colocar? Ela acomoda esse estímulo que ela está recebendo a uma nova estrutura cognitiva, ok? E o que a criança constrói? Vejam que eu tenho a assimilação e tenho a acomodação no processo. O que a criança constrói agora? O que ela cria? Um novo esquema. Tá? Aqui tem a criação de um novo esquema. Então, agora, ela tem um esquema para cachorro e ela tem um esquema para cavalo. O esquema pode sofrer transformação, complementação ou diferenciação. Tá? Ela vai ter agora um esquema. Quando falar de cachorro, ela tem um esquema para o conceito de cachorro. Quando falar de cavalo, ela tem um esquema para o conceito de cavalo. O que aconteceu? Houve aqui nesse processo todo, gente, saindo do esquema prévio para, na verdade, utilizando esse esquema organizado como esquema prévio para compreender o novo, passando por processo de assimilação, acomodação, até chegar na criação de um novo esquema, o que aconteceu com a criança nesse processo? Uma mudança na estrutura cognitiva. Mudança na estrutura cognitiva. Essa mudança na estrutura cognitiva da criança decorreu do quê? De acomodação e assimilação, assimilação, acomodação. Então, aqui houve adaptação. Aquele novo confuso, agora a criança já sabe do que se trata, porque ela tem uma outra estrutura cognitiva para compreender o novo. Tá bom? Então, o que aconteceu na assimilação? A criança ela integrou um novo dado perceptual. Nesse momento da assimilação aqui, ó, existe a integração de um novo dado perceptual. Às vezes é perceptual, dependendo do que for fazer, pode ser motor, andar de bicicleta, por exemplo, integra um outro movimento. Pode ser também conceitual, um novo dado conceitual. Então ela pegou aquele novo dado e integrou esse novo dado perceptual, motor ou conceitual às estruturas cognitivas prévias dela. As estruturas cognitivas prévias. Foi isso que aconteceu na assimilação. Gente, assimilação e acomodação não tem o que vem primeiro, o que vem depois, tá? Não existe isso. Acontece ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo está acontecendo assimilação e acomodação. Então não tem o primeiro e o segundo. Já na acomodação, a linha aqui, ó, vou colocar aqui a linha. Tá? O que acontece na acomodação? Existe uma modificação dos esquemas de assimilação. Então, com as influências exteriores, aquele primeiro esquema de assimilação ele foi modificado, que é justamente o que está no conceito de acomodação. É a combinação de esquemas ou modificação de esquemas. Nesse caso, para a criança fazer a diferenciação entre cachorro, que ela já conhece, e cavalo, que tem características diversas, ela precisa fazer uma modificação, uma diferenciação de esquema, né? Então ela tem que entender que existem diferenças entre um e outro. Então, no caso da acomodação, a acomodação é a modificação dos esquemas de assimilação. Ó, é a modificação
dos esquemas de assimilação, tá? E ela sofre influências, no caso do meio, para fazer essa modificação. A gente pode colocar sob a influência de situações externas. Aqui a gente tem como influência o aparecimento do cavalo e também o professor, né, que também é uma influência externa, que vem e diz, não, ou o adulto que vem e diz, não, não é um cachorro, é um cavalo. Agora imagina o seguinte, a criança que vai aprender a andar de bicicleta, ela sabe com rodinha. O esquema prévio dela é com rodinha. Quando vem a nova bicicleta sem rodinha, o que a criança faz? Ao sentar na bicicleta, ela utiliza o esquema prévio, aquilo que ela tem de equilíbrio, enfim, com a rodinha, para tentar andar com a outra bicicleta, sem rodinhas. Então, aquele esquema prévio dela, na verdade, ela integra um novo dado motor, nesse caso, ao esquema prévio, tá? E nesse processo, ela acomoda o estímulo a uma nova estrutura cognitiva e ela cria um novo esquema para andar de bicicleta sem rodinha. Aconteceu o que nesse processo de adaptação? Aconteceu assimilação e acomodação ao mesmo tempo. E uma vez que a criança começa a andar então com a bicicleta, não vai ser de uma hora para outra, pode levar mais tempo, menos tempo, cada criança tem seu ritmo e vai depender da ajuda também do adulto, vai depender dos estímulos. A criança está andando de bicicleta já, beleza, já anda para lá, para cá, não precisa de rodinha, não precisa mais de ninguém. Ela aprendeu, houve a adaptação. Tá? E aquele desafio que desequilibrou ela, né, que ela ficou... O que é desequilibrar? É não saber andar com a bicicleta sem rodinha no primeiro momento. Ela se equilibrou, ela supriu aquele desafio, havendo então a construção de uma nova estrutura cognitiva, houve uma mudança, na verdade, né, na estrutura cognitiva, e a criança se equilibra, ela se adapta e ela se equilibra à nova realidade. Se adapta e se equilibra à nova realidade. Tá? Então, pessoal, vejam aqui agora o ponto 8. Da mesma forma como não há assimilação sem acomodações, anteriores ou atuais, também não existem acomodações sem assimilação. Por isso que a gente não vai falar qual vem primeiro, qual vem segundo. Não, são dois processos interdependentes. Assimilação, incorporação de um novo dado. Acomodação, modificação do esquema ou complementação do esquema, tá? Isso significa que o meio não provoca simplesmente o registro de impressões ou a formação de cópias, mas desencadeia ajustamentos ativos. O meio não provoca simplesmente o registro de impressões, por isso que a gente foge do empirismo, do comportamentalismo, do behaviorismo. Por isso que o empirismo por si só não explica o processo de construção do conhecimento. Ele não é suficiente para explicar o processo de construção do conhecimento. O meio não provoca simplesmente o registro de impressões ou a formação de cópias, mas desencadeia ajustamentos ativos. Essa interação, esse contato com o meio desencadeia ajustamentos ativos. E esses ajustamentos dependem de assimilação e acomodação. Quando se fala que não existe assimilação sem acomodação, significa que a assimilação de um novo dado perceptual, motor ou conceitual, se dará primeiramente em esquemas já existentes. É por isso que a gente falou aqui de esquemas prévios. Né? Se dá aqui, ó. Ou seja, acomodados em fases anteriores, esquemas que já foram acomodados em fases anteriores. E quando se fala que não existem acomodações sem assimilação, significa que um dado perceptual, motor ou conceitual é acomodado perante a sua assimilação no sistema cognitivo existente. Partindo da ideia de que não existe acomodação sem assimilação, podemos dizer que esses esquemas cognitivos não admitem o começo absoluto, pois derivam sempre por diferenciações sucessivas de esquemas anteriores. Então, para a criança aprender algo novo, ela precisa recorrer a um esquema anterior.
em que já houve uma assimilação, uma acomodação. Para começar a entender o que é um cavalo, ela parte do que é um cachorro, de um esquema anterior, tá? O professor faz um diagnóstico da criança para entender o que a criança já sabe, para a partir do que ela já sabe ensinar coisas novas. Isso tudo está relacionado ao construtivismo. É dessa maneira que os esquemas se desenvolvem por crescentes equilibrações e autorregulações. Então, os esquemas neurais que nós temos, né, esses recursos neurais para entender as coisas e que contribuem para a construção de estruturas cognitivas, se desenvolvem por crescentes equilibrações e autorregulações. Então, o que é a adaptação? É um equilíbrio constante, como nós já vimos, né, entre assimilação e acomodação. Quando o sujeito se acomoda, com o auxílio desse processo de assimilação, a acomodação do sujeito significa o que, na verdade? Que ele é capaz de solucionar um problema. Então, parte-se de um esquema prévio e torna-se capaz de solucionar um problema. E essa capacidade de solucionar um problema é o que, na verdade? É a reequilibração, é esse processo constante de equilibrações e autorregulações. Essa seria, no caso, a reequilibração. Okay? O sujeito agora ele tem um novo esquema criado ou modificado, né? A partir de um esquema existente para fazer algo novo. Então a equilibração, eu vou colocar aqui, ó. Equilibração é um ponto muito importante da teoria de Piaget, deu para perceber, não é? O que o sujeito tem que fazer para se manter em equilíbrio, gente? Aprender coisas novas, não é? Então, ele precisa aprender coisas novas para se manter em equilíbrio. A aprendizagem é uma necessidade. Então, as pessoas têm a necessidade de aprender para poderem se manter em equilíbrio. Para poderem se manter em equilíbrio. E é por meio da assimilação, da acomodação, que a pessoa vai ser capaz de solucionar um problema, ok? Então, só vamos sempre lembrar isso. Então, a assimilação mais a acomodação que leva o sujeito ao reequilíbrio. Ou reequilibração, né? O que é a reequilibração? Capacidade de solucionar o problema que se apresentou. Lembrando, gente, que a assimilação e a acomodação trouxe um novo equilíbrio, na verdade, né? Porque, por exemplo, a criança que sabe o que é cachorro, ela se equilibra ali, ela sabe o que é cachorro. Quando surge o cavalo, ela novamente se desequilibra. E quando ela descobre o que é cavalo, então trata-se de uma nova equilibração. Essa nova equilibração, esse equilíbrio novo, né, é maior. Então, o equilíbrio, vamos colocar assim, ó, o equilíbrio novo é maior e é melhor também. É maior e melhor. Por isso que você, às vezes, na prova, vai ver o conceito, ou nos textos que você for estudar, você vai ver o conceito de equilibração majorante. Equilibração majorante. Por que majorante? Porque a equilibração conquistada, o equilíbrio novo conquistado é sempre maior e melhor do que o anterior e, consequentemente, vai dar ao sujeito possibilidade de aprender coisas novas e complexas, tá? Agora, gente, eu vou resolver alguns exercícios com vocês. Eu vou fazer uma pausa, nós vamos resolver exercícios e depois dos exercícios a gente vai para as fases do desenvolvimento. Vamos estudar mais Piaget.